Boa tarde, galera. Professor Leonardo na área, tudo certo? Então, nós vamos ver hoje, vamos continuar vendo sobre fontes históricas, certo? Fontes históricas são os meios que nos proporcionam contar, retomar determinado ato que aconteceu no passado, um determinado fenômeno passado, tá? As fontes históricas são importantes para tentar entender com a maior proximidade como foi o ocorrido, certo? Essas fontes históricas, como eu já tratei em outro vídeo, podem ser imateriais, como principalmente, né, testemunhas oculares que viram o fato, que estiveram no local, que contam o que viram, tá? Como materiais, certo? Que aí são fotos, a questão iconográfica, são outros elementos que podem ser palpáveis, eu posso pegar. Na questão imaterial, sempre é importante deixar claro, né, que a entrevista é a principal questão imaterial. E na entrevista, quando você vai colocar em um trabalho, você simplesmente transcreve ela, você faz uma citação direta e transcreve ela ipsis literis. Né? O que quer dizer ipsis literis? Como foi falado. Se a pessoa fala ansim, é ansim. Claro que se você está de uma forma mais despojada, não está fazendo um trabalho, mas você quer saber o que aconteceu em um determinado tempo em que você ainda não caminhava sobre este mundo, tu pode conversar com uma pessoa mais velha, ela vai ser uma testemunha oral, tá? Logo, uma testemunha imaterial, uma fonte imaterial. Sempre é legal para nós podermos ter uma proximidade maior do que aconteceu de verdade em determinada época, em determinado fenômeno, nós ligarmos essas fontes imateriais, tá? Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto, tá? Não que o indivíduo que conversa contigo esteja mentindo, mas ele pode ter uma versão da história que é só dele e muitas vezes não pode ser que não seja condizente ao que aconteceu. Então sempre é legal elencar, sempre é legal trazer fontes materiais. Recortes de jornal, fotografias, mapas, tudo que estiver ligado ao fato ao qual há a curiosidade. Tá? Um exemplo de fonte histórica que eu trago aqui é uma fonte iconográfica, uma fotografia. Esta é uma fotografia do presidente Getúlio Dornelles Vargas, provavelmente pela forma como ele está aqui, de 1932, 1933, tá? É uma herança de família, certo? E é uma foto original da época, tá? Que os assessores do senhor Getúlio Vargas entregavam nas casas dos seus eleitores. E ela nos remonta a um momento histórico chamado populismo, tá? E obviamente esta foto está na minha casa. Também, se eu quero poder entender algo de antes de Cristo, de um passado muito longínquo, eu posso recorrer a livros, mas não só livros de historiadores que tentam recontar a história, mas livros de testemunhas oculares, como eu tenho aqui, por exemplo, Aristóteles, tá? Que vai falar sobre política. Tá? Esse aqui é um livro do século III antes de Cristo. Obviamente não essa edição é da década de 70, tá? Mas os escritos são de antes de Cristo. Tá? Então esta é mais uma fonte histórica. Outra fonte histórica legal para falarmos, para sabermos, é a questão da moeda. Hoje nós estamos em um plano real, que tem um valor que até certo ponto é interessante, não é um valor tão alto, mas o Brasil já esteve com moedas na casa dos milhões. O Brasil já teve uma inflação elevada. Para quem não sabe o que é inflação, pergunta para o papai e para a mamãe, principalmente para o vovô e para a vovó, que eles vão lembrar muito bem o que é inflação. Tá? Então, aqui nós vamos ter dinheiro. Tá? Dinheiro na época que 1.000 cruzeiros, vejam, não valia absolutamente nada. Você não comprava uma bala no mercado com isso aqui. Tá? Olha aqui, ó, nós vamos ter 100 cruzeiros, 50 cruzados, tá? 5.000 cruzeiros. 5.000 cruzeiros. Isso aqui tu usava para comprar um chocolate, meu querido. Tá? Então, temos também essas fontes que podem ser utilizadas, tá, para compreender o passado, para compreender que houve um momento cujo nós precisávamos de muito mais dinheiro para comprar muito menos do que nós compramos hoje.
tá? Então, tudo isso proporciona que nós possamos deixar claro, nós possamos retomar algo mais próximo do acontecimento, algo mais próximo da verdade, tá? Por quê? Porque, infelizmente, a memória, que é onde nós guardamos as informações do passado, ela é limitada. Ela se perde com o tempo. Nós guardamos pouquíssimos eventos da nossa vida. As coisas mais cotidianas se perdem. E isso proporciona que muitas vezes alguns aventureiros cheguem e coloquem teorias mirabolantes sobre o passado que nunca aconteceram. Tá? Coloquem como mocinhos bandidos, certo? E, obviamente, coloque como bandido o mocinho. Então, por isso que a história é tão importante. Por isso que nós temos que ter esse cuidado grandioso. Certo, meus caros? E por isso que é bom mexer nas fontes. E agora a pergunta: e vocês? Que fonte histórica vocês têm em casa? Tem coleção de moeda? Tem coleção de cédulas? Tem fotografias antigas? Né? É legal dar uma olhada nas fotografias do nono, da nona, do Djadia, da Baptia, do vô e da avó, para ver as roupinhas que eles usavam, as calças, boca de sino, os terninhos xadrez, né? Para ver como é que era a moda, o tamanho das costeletas, os cabelos. Né? Tudo isso é fonte histórica. A forma de se vestir, até a forma de higiene é considerada fonte histórica. Tá? Sempre é bom puxar todas as informações possíveis, materiais e imateriais, tá? para, para poder retomar determinado tempo, tentar reconstruir, porque muitas vezes nós tentamos ver o passado com os olhos do presente e não é assim que se vê. Tá? Nós temos que saber o que eles possuíam, tá? Para saber como que eles se organizavam. É isso então, esse Drops que eu tenho para hoje. Tá, das fontes históricas, trouxe algumas coisas aqui de casa. E pesquisem, dêem uma olhada na casa de vocês, o que vocês têm de fonte, guardem, não joguem fora. Vamos perder essa mania de achar que as coisas velhas têm que ser jogadas no lixo. Pelo contrário, elas ajudam a retomar tempos passados que nos proporcionam entender como é que era a vida com menos tecnologia, como é que era a vida, tá? Uh, com outros afazeres, com outras coisas. Até para você poder discutir com aquele tio que diz: no meu tempo era melhor. Bom, se no teu tempo era melhor, você comprou uma bala com 5.000 cruzeiros, então tá feia a coisa. Certo? Um grande abraço para todos, professor Léo, e até o próximo vídeo.